o Putin também foi exposto. Olha só, não é só o Glauber que é exposto por aí. Só que nesse caso, né, não foi formação interna, né? Por que o Putin foi exposto por espiões alemães? Porque existe uma agência de inteligência alemã, né, que é como se fosse a CIA dos Estados Unidos, a FSL, ex-KGB da Rússia, chamada BND. Não é isso, Júlio? BND, que é a agência de espionagem, né, de inteligência. Agência de inteligência, que chama, né? Da Alemanha. E aí eles descobriram uma coisa que foi ainda mais avassalador do que a gente já falava aqui. Se você assiste o Fala Glauber News, e acho que é um excelente momento para você se inscrever no nosso canal de cortes, Fala Glauber News, que é onde saem os cortes daqui, né? Para o pessoal que está chegando aí vendo novidades, se inscreve lá. Não sei se o link está aqui no nosso chat, Mano Walter, mas bota aí, pede para a galera seguir lá. Que a gente coloca todos os cortes aqui desse canal, desse programa, que está no canal Fala Glauber Podcast, lá no canal no Fala Glauber News. E a gente já repercutiu aqui que o investimento militar anual do Putin, fizemos aqui comparação, por exemplo, de 2024, que era o mais próximo que a gente tinha, era maior do que o de toda a União Europeia. Então, assim, para quem ficava debatendo como é que seria uma guerra, a gente resolveu trazer números. Só que a Alemanha falou assim, alguém levantou a mão, a agência de inteligência alemã, que se você acompanha, a gente aqui sabe que a Alemanha está revoltada, quer fazer arma nuclear, porque França e Reino Unido já tem. A Alemanha levantou a mão e falou assim, gente, olha só, nossa agência de inteligência descobriu que o número do Putin era falso, porque era maior do que ele divulgava. Ou seja, já era maior. E descobriram que o número chega a 66% a mais do que já era divulgado. Porra, beleza. Quem falou isso foi a BND. Se isso, eu não sei porque até 66, mas se isso for verdade, Júlio, começar com você, se isso for verdade, quer dizer que o Putin tem quase o dobro do investimento militar que a União Europeia. Agora que eles estão com reuniões absurdas, a gente precisa, estamos perdendo os Estados Unidos, está indo embora da OTAN, aí o pessoal botando caminhões de dinheiro, eles vão tentar diminuir esse espaço, mas se o espaço é esse mesmo, é absurdo. E como que eles descobriram isso? Por estruturas que eles não sabiam que eram militares, por desenvolvimento de tecnologia, que o Putin, sabiamente, assim como a China já fez isso, e já repercutimos aqui, ele não coloca algumas pesquisas de tecnologia como parte militar. Eles fingem que é investimento privado, que é sobre outra coisa, e aí assim, pô, tu não chama atenção. Aí de repente tu descobre que um mega drone de submarino que vai lançar explosivo nuclear estava sendo desenvolvido com uma tecnologia que em teoria estava numa empresa privada. Então assim, a agência alemã de espionagem acabou descobrindo esses dados, jogou para a Europa para dar um novo alerta. Porque a Alemanha já disse, a gente precisa se armar contra o Putin, porque hoje a gente perde. E aí jogaram essa bomba no ventilador. Júlio Roque, como é que você recebe aí essa notícia? Bem, muito do que se especula, né, nas mídias, quando fala da força militar e de inteligência da Rússia, sempre vai vir aquela nuance, aquela imagem antiga, tudo colado com silver tape, a opção de equipamento velho, eles têm números muito grandes, mas não possuem manutenção. Quando se compra um sistema russo, você que vai ter que consertar porque eles não dão assistência técnica para esse tipo de sistema. Bem, eu sugiro ler um pouco mais, né, principalmente as matérias das mídias russas e até mesmo da Al Jazeera, que fala um pouco das novidades russas. Como eu gosto muito de equipamentos de visão noturna, todos sabem que o equipamento de visão noturna é top de linha no mundo todo, né, para carregar, porque um soldado carrega, é o equipamento GNPVG de 4 lentes do americano. E o russo já fez um similar, né, de igual valor, com um preço muito mais barato. Então, aquela antiga máxima que existia, que o russo tinha equipamentos velhos e antigos, isso não, com certeza, já não é mais verdade. As pesquisas, os setores tecnológicos e principalmente o ensino, né, que o ensino russo, ao que a gente vê,
principalmente na parte de ciência, é muito fomentado, estamos vendo lançamentos incríveis, principalmente no que Eric falou, nesse braço chamado drone. Esses sistemas estão sendo super estudados após a guerra da Ucrânia. Todo o inventário que você vê de novidade vem de testes da Operação Especial Militar na Ucrânia feita pela Rússia. E não se engane, são várias empresas investindo pesado nessas novidades. O drone filoguiado, né, que virou uma novidade e um boom dentro da operação especial, foi desenvolvido primeiro pelos russos, né? Sistemas de detecção, sensores. Falamos no Fala Glauber News anteriormente, as capas ou switches antitermal, que são as capas para você se proteger da emissão de calor, né? A assinatura de calor para possíveis equipamentos termais de visão noturna, também estão sendo desenvolvidos pela Rússia. Então a Rússia está deixando um pouco de lado aquela parte que está chamada obsoleta e está investindo pesado em ciência e tecnologia militar. O mais notório disso tudo é o Oreshnik. É um míssil recém-lançado pela Rússia que até agora não tem concorrente e não tem defesa. Então isso mostra que a Rússia não está parada mais em tanques velhos T-72 para lá e para cá. Então isso modificou com o tempo e esse investimento vem sendo pesado. E sobre as agências de inteligência, né, pegando um gancho aqui no que o Eric falou, a KGB é antiga, mas existe a NKVD, que talvez seja a agência de inteligência mais antiga do planeta. E ela era da antiga União Soviética, criada por Stalin. A Segunda Guerra Mundial, que impulsiona todas as nações a possuírem a sua agência de inteligência. A CIA, por exemplo, foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Mas muito antes disso, né, logo assim que Stalin tomou o poder na União Soviética, ele já tinha a NKVD sob sua égide, e sendo uma agência de inteligência que foi uma proto-agência criadora, embrionária da atual KGB. Então, eles são muito bons no que fazem, eles sabem trabalhar com essa temática chamada inteligência e já fazem isso há muito tempo. Não comparemos, não vamos comparar agências de inteligência criadas há poucos anos, que além de não ter know-how, não faz o trabalho sério, não faz o dever de casa. E podemos citar, né, alguns países. O Eric está aqui rindo do meu lado. Podemos citar alguns, eu tento ser sério, mas eu não consigo. Não, desculpa, foi mais forte que eu, irmão. Não, a galera aqui é muito boa nisso. Eles têm a quinta série aflorada. Mas a gente tenta seguindo aí com a seriedade e mostrando que existem vários países que ainda estão brincando com a inteligência. Lembre-se, inteligência nada mais é do que sobre informação. Coleta, a salvaguarda e a análise. E depois da análise, fornecer esse dado para uma possível decisão. Isso é inteligência séria. Muito bom, Júlio Roque, muito bom. E você citou aí a questão da qual que veio antes da KGB? NKVD. NKVD, rapaz. A gente tem um histórico, né, de espionagem e que manteve toda essa estrutura até hoje. Vale aí essa ressalva. Vamos dar uma estudada, acho que daqui para frente vai ter, né, muita gente querendo saber dessas questões aí de espionagem, até pelas coisas que aconteceram. Vamos trazer essas coisas, eu fiquei muito feliz em perceber. Me dá conta aqui, pô, a gente tá numa equipe de militares aqui nesse canal, excepcional. Puxaram um monte de coisa aqui que eu nem fazia ideia. Excelente, vamos falando. Comandante Vilas Boas, aliás, ô Júlio, pode deixar seu boa noite, que aí eu vou me separando da galera, o Batata, Miqueias e Júlio Roque e Cop Túlio entram na sequência. Então já pode se despedir que eu passo a palavra pro Carcará. Bem, pessoal, episódio atípico, né, com essa notícia da ABIN do Glauber, mas um episódio que o próprio chat mostrou porque veio. Parabéns a todos vocês que participaram hoje do episódio. Fiquem conosco, né? Dou boas-vindas aí o pessoal Cop Túlio, Miqueias e o grande Batata, que vai aí desferir aí vários assuntos dentro de segurança pública. E eu sou Júlio Roque, me siga lá, Júlio Roque 541 no Instagram. Fiquem com Deus, meus nobres amigos, e avancemos. Muito bom, Júlio. Carcará, deixa a sua contribuição para essa notícia. Na sequência, pode deixar seu boa noite.
Opa, boa noite a todos aí. Bem-vindo aí, meu amigo Batata, Copitúlio, Miqués, Vida que Segue e mais um episódio da República Brasileira. A agência entrega seus agentes em cadeia nacional por causa de um atestado médico. Isso, ó, igual desenho animado. Ó. Valeu, senhores. Boa noite. Valeu, Carcará. Vamos lá. Comandante Vilas Boas. Eric, essa notícia da Rússia ela é curiosa porque ela mostra assim, o quão diametralmente oposto está um país do tipo Rússia em termos de assuntos de defesa, né, que logicamente dão o tom do que eles estão pensando em torno do mundo, e traçar um paralelo com o Brasil. Né? Então, lá, enquanto o país está começando a mascarar o seu orçamento de defesa para que os seus opositores não tenham dimensão do que realmente ele está tentando pensar em defesa, para que com a defesa ele coloque em prática os projetos políticos daquele país, onde praticamente esconde aí, né, toda a parte de inovação, ciência e tecnologia da ordem de 2/3 do orçamento. A gente vê aí que já a Rússia consegue alcançar aquilo que a União Europeia está falando, aí, mas não consegue alcançar. Então, para 2025 já foi projetado que a despesa russa com defesa já subiu aí para a ordem de 10% do PIB. Aquilo aí que a OTAN tem falado buscar, mas justamente por ser uma organização multilateral com países de diversas dimensões, desde o nível de França, Alemanha, até países muito menores do que ela, ainda vai ser difícil alcançar, e mesmo que invista o dinheiro, como a gente falou nos outros dias, esse tempo, né, esse cheque em branco, ele não consegue ser transformado na aquisição de uma capacidade, porque demora-se tempo para isso. Então, o orçamento russo é da casa aí de 250 bilhões de euros, e aí só para o nosso ouvinte ter uma base de comparação, o orçamento anual aí das Forças Armadas brasileiras é da casa de 130 bilhões de reais, né? Então, enquanto lá é 250 bilhões de euros, aqui a gente tem 130 bilhões de reais. No entanto, lá, diferente daqui, o que a gente tem em média aqui é um contingenciamento da ordem de 50% desse valor. Seria mais ou menos, aí você tem um salário aí de R$ 1.000, mas o seu patrão, na hora de pagar, ele só fala que só vai pagar 500. Os outros 500 estão com eles guardados, porque ele vai falar que vai fazer uma reserva para cuidar das outras áreas da firma. Então, essa é uma realidade, né? Logicamente, são realidades geopolíticas totalmente diferentes, mas serve só para dar uma tônica em termos de comparação de o que um grande país pensa em termos de defesa e o que outros países que deveriam estar pensando em defesa nem não fazem tanto assim. Mas um abraço aí para a bancada dos copos que estão chegando, um forte abraço aí, uma boa, excelente início de noite, nos vemos aí sexta-feira, se assim Deus permitir.